Cara, o Monark agora parece que saiu do armário e resolveu se revelar um bolsominion. Vamos dar uma olhada nisso aí. Vamos lá. Financeiro Livre mandou assim: Monark, o Cariani vai ser preso também? E na sua opinião, qual liderança deveria chamar a responsabilidade e peitar o Xandão? Olha, Só as perguntas top, né? O legal é que o título é Monark diz que o Bolsonaro é a única opção para vencer. E do nada toda, tem o toda Cariani. liderança tinha que chamar essa responsabilidade de peitar não só o Xandão, porque o Xandão é uma peça de um problema muito maior, né? Então todo mundo que quer ser livre, quer ter o direito de falar, né? O direito de empreender, o direito de pensar, o direito de se associar com as pessoas com quem você acredita, o direito de político, de O mais legal e mais interessante do Monark é que ele luta por algo que, quando ele fala dessa forma, né? Você ter liberdade de pensar e tal, cara, é algo teoricamente sensato, né? Mas certas coisas é impossível de se fazer, né? Certas coisas são impossíveis de você expor, né? Nem toda ideia que você tem na sua cabeça é uma boa você falar para as outras pessoas. Primeiro porque a gente vive em sociedade, né? É impossível você, eu já falei isso em diversos outros vídeos, é impossível você se isolar no mato e viver igual minhoca. Não tem como, né? Você não pode se isolar do resto da sociedade, mesmo que você queira. Você vai ter que prestar contas para alguém. Se você hoje quisesse mudar da cidade para o interior, viver uma vida ali de camponês, digamos assim, você vai continuar tendo que pagar impostos, você vai ter que continuar comprando mantimentos de alguém, pagando energia, enfim, uma série de coisas, né? Você vai ter que prestar contas a alguém. Então é impossível você ter 100% de liberdade. Porque a sua liberdade em determinado ponto, ela vai bater de frente com a liberdade de alguém e você não vai ter essa liberdade ahn, em seu total. se eleger. Se você gosta desse tipo de direito, você tem que lutar contra a ditadura do judiciário, né? Ó, o acho que E, tô de Fusca aí fazendo discurso isso de ódio aqui. significa defender o Bolsonaro dessas arbitrariedades. E isso não é eu falando que o Bolsonaro é o melhor presidente do mundo ou é um bom presidente, para ser sincero, ou um cara que eu acho que é puta estrategista fenomenal. Não, nada disso, muito pelo contrário. Mas dado o contexto histórico que a gente está vivendo hoje, quando você tem uma ditadura perseguindo não só o Bolsonaro, mas como uma série O que tem a mesma coisa com a outra, cara? de outras pessoas que não estão nem ligadas ao Bolsonaro, como eu, né? Você percebe que a gente tem um mal maior, a gente tem um inimigo em comum. Não, cara, não é assim que funciona. Bicho, não é porque você. Só um exemplo aqui, tá? Um ladrão de galinhas, por exemplo. Um cara, pai de família, desempregado, com 4 filhos para criar, né? Só tem ele que traz comida para casa, tá há meses desempregado, rouba uma galinha para comer, no almoço, para fazer uma janta. Vai preso. Ele, que foi preso, é a mesma coisa que sei lá, um assassino, um cara que foi violentou sexualmente alguém? Os dois estão jogando no mesmo time? Não, velho. E isso vale pra qualquer coisa. Não é porque você tá sendo perseguido. Eu não concordo com a perseguição que é feita em cima do Monark, tá? Apesar dele ser um completo imbecil, eu não concordo com a perseguição que é feita em cima dele. Mas não é porque você tá sendo perseguido e o Bozo também tá sendo perseguido que vocês têm que jogar no mesmo time. Isso não faz o menor sentido, cara. Mas tá, ele é gado, a gente sabe, né? Já faz algum tempo que ele vem com esses papinhos e eventualmente ele ia se colocar desse Então, jeito. eu e os bolsonaristas e todo mundo que gosta do Bolsonaro, nós temos um inimigo em comum, que é a ditadura. Por que ele tem tanta dificuldade de revelar essa paixão oculta que ele tem pelo Bozo, né? Fala logo que você é gado de uma vez, cara. Se assume logo. Ó, o pessoal que segue o
papai Lula, né? A alma mais honesta desse país. Esse o pessoal tudo se assume. Por que você não se assume também? Então, se o Bolsonaro é preso, pra mim fica mais difícil voltar pro Brasil, entendeu? Eu quero voltar pro Brasil, mas eu não vou conseguir voltar pro Brasil num cenário onde o Bolsonaro tá preso. Que tem a ver, velho? Se o Bozo não for preso, o que vai mudar? Não vai voltar pro Brasil do mesmo jeito? Não tem como, velho. Porque se eles podem prender o Bolsonaro, pra me prender, é só eles quererem, pô. Entendeu? Então é muito importante que a gente defenda o Bolsonaro, não por ele, mas por todos nós e pelo que ele representa. Porque... Não, o Bozo tem que ir pra cadeia porque ele é um merda, um vagabundo, tá? E um ladrão. Todas as três coisas que o Lula é, o Bozo é do mesmo jeito. Pra mim, na verdade, pela minha vivência, porque eu talvez não seja tão velho assim, tá? Eu sou um cara, eu tenho 25 anos agora, então eu não presenciei, não vivi todos os governos do Lula e tudo mais, né? Naquela época eu era criança, adolescente, ainda não tinha esse contato com política e tudo mais, tá? Mas pra mim, na minha percepção, o Bozo foi muito pior do que o Lula. Porque o Lula, ele levou 3 mandatos, e eu tô contando aqui um mandato com a Dilma, tá? Mas ele levou 3 mandatos pra acabar com o país. O Bozo, em um só ele conseguiu fazer. Mas foi uma caganeira das brabas. Então o Bozo, pra mim, foi muito pior do que o Lula. Apesar de que o Lula também é ruim. O Lula também é ladrão. Todo político é vagabundo igual do mesmo jeito. Não existe político santo. Não existe político que quer o seu bem. Todo político quer o quê? Quer te lascar, quer te fuder. Essa é a premissa de todo político. Porque o governo, o Estado, ele só quer tirar de você. Ele não quer te dar nada. Ele só quer tirar cada vez mais de você e sempre ter, né, perpetuar o poder dele cada vez mais. Porque, querendo ou não, ele é um político popular que é ex-presidente e que representa uma mudança do status quo, de certa forma. Até que não intencional. Quer dizer que só porque o cara é popular, só porque o cara é um ex-presidente, ele não pode ser um vagabundo? É isso? O que tem a ver uma coisa com a outra? Inclusive, tem essa Vai, notícia fala aí. que tem a ver com isso que eu tô falando, ó. Essa cadeira estar comigo é uma cagada, disse Bolsonaro durante reuniões contra ministros. Então, o próprio Bolsonaro admite que foi um golpe de sorte por causa da internet, por causa da mudança do paradigma da comunicação, fez com que ele, do nada, conseguisse se tornar presidente, né? Aparentemente, as urnas não eram fraudadas naquela época, ou se eram, não eram... O cara vem falar de fraude ainda, velho. Vai tomar no cu, mano, mas é muito jumento. É por isso que ele não pode voltar pro Brasil, viu? Ele fica jogando... Que nem eu falei pra vocês. Não é porque você tem uma ideia que necessariamente você precisa jogar ela pra todo lado. Não é porque você tá cagando que você precisa abrir a porta pra todo mundo sentir o cheiro. Fica lá sozinho, velho. Pelo amor de Deus, olha as merda que o cara fala. Depois não quer ser perseguido pelo Xandinho lá. Porra, velho, aí é foda. E assim, o Bolsonaro, ele é mais burro, mais ingênuo do que vagabundo. Por quê? Se ele tivesse continuado a ser deputado, né, junto com os filhotes dele lá e a galerinha dele, fazendo os cambalachos, roubando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, tava tudo certo. Ele não tinha se ferrado do jeito que ele se ferrou. Ele só foi se ferrar por quê? Porque alguém pegou ele e falou, olha, o que você acha de ser presidente? Né? O Lula tá fazendo um monte de merda aí, a patotinha do PT tá fazendo um monte de merda, a galera tá revoltada. Você pode ser o opositor dele, o que você acha? Deu uns tapinha na bunda dele, vai lá. E pronto, botou ele lá. Só que ele tinha rabo preso com todo mundo, né? Fez um monte de cagada no passado, continuou fazendo um monte de cagada juntamente com os filhos dele durante o governo, e aí ele não podia fazer nada, porque ele tinha o rabo preso. E se fudeu, ó. Mais do que bem feito. Não foram o suficiente para impedir
o Bolsonaro de ganhar, né? Às vezes ele teve tanto voto que não foi suficiente para, mesmo eles colocando os votos pro Haddad, não deu para fazer o Haddad ganhar. Não, acho que a galera não ia comprar, não sei. Mas realmente foi. Cara, todo mundo votou no PT, no Lula, na Dilma. Por que que eles não iriam continuar votando no PT, no Haddad? Tipo, já tem um monte de voto de cabresto por aí, né? Já tem um monte de gente que tem ideologia petista há anos sendo implantada na cabeça. Por o que mudou de um ano, de 4 anos de lá pra cá que o pessoal não ia mais votar no PT? É óbvio que uma boa parte ia continuar votando no PT. Mas, naquela época, a maior parte acabou, né, vendo que isso não estava dando certo. E votaram naquilo que eles achavam que era a salvação. E que depois viram que não era. Tanto é que não teve tanta diferença assim de votos entre o PT, né, que era o Haddad, para o Bolsonaro. E depois, na segunda eleição, não é que o Bolsonaro ganhou, não é que o Bolsonaro teve voto pra caramba, não é que o Bolsonaro, aliás, na segunda eleição não é que o Bolsonaro perdeu. Não é que o Lula teve voto pra caramba, votaram de monte no Lula e não sei o quê. Não, é o que o Bolsonaro perdeu. Das primeiras eleições que o Bolsonaro ganhou para as segundas eleições, muita gente acabou se decepcionando e deixaram de votar. Eu sou um desses, tá? Na época eu sinceramente achava que alguma coisa ia mudar, mas eu percebi que nada muda. Estado é a mesma coisa. Político, tudo a mesma coisa. Estado é uma coisa só, governo é uma coisa só, tá? Então, o pessoal se desiludiu e deixou de votar no Bolsonaro. Não tem... isso é lógico. Não precisa fazer nenhuma mágica, nenhuma ginástica mental pra você entender isso. Se você tiver 3 neurônios, tá? 2 não dá pra ter. Porque se você tiver só 2, eles vão começar a se estapear, vão começar a se bater. Vai ter uma guerra de lados ali, entre a direita e a esquerda. E eles não vão conseguir pensar. Você precisa ter no mínimo 3 neurônios para pensar, tá? E aí você consegue utilizar a lógica. Que o Bolsonaro decepcionou as pessoas que votavam nele e por isso ele teve menos votos. Se antes a coisa tava já meio parelha, mas o Bolsonaro tava um pouco acima, agora as pessoas deixaram de votar nele, certo? As coisas continuaram meio parelhas, mas agora o Bolsonaro estava abaixo. E o PT foi lá e ganhou. Uou! Mágica! Foi algo novo. É por isso que falta, é por isso que né? precisa de matemática na escola, ele pegou viu? essa oportunidade e jogou meio no lixo, né? Mas desce ali. Desce ali, coqueiro. Aí tem a reunião. Não sei de quanto. Over at Coastal Hyundai. Não sei de quanto Right tempo now, é you can esse lease a vídeo. Não 2020. sabe. Vamos ver o vídeo aí. Isso é 56 minutos, vamos ver. Vai, passa logo. Não dá nem pra entender o que esse bosta tá falando. Deixa eu só Porque ele passar é um aqui mais cara pra só, frente. tá ligado? E o resto do entorno dele tem culpa também. Um monte de yes sir, um monte de sim senhor, que ficou bajulando ele à torta direito, fazendo acreditar que ele era o máximo. Enquanto ele cometia cagada atrás de cagada e se tornava um dos presidentes mais fracos do Brasil. Olha, isso também é uma verdade, tá? Mas essa verdade está associada à burrice e ingenuidade do Bozo. Porque ele não se colocou lá. Colocaram ele lá. A Patotinha se organizou para fazer uma, aspas, oposição, porque oposição não existe. Esse negócio de, nós lutamos pelo direito, nós lutamos pela esquerda, isso não existe. O pessoal que tá ali na politicagem só quer poder, tá? Aí eles se organizaram, lançaram o Bozo lá, viram que o Bozo tinha rabo preso, eles podiam controlar, né, a famosa marionetezinha, assim como o Lula também é uma marionetezinha. Botaram o cara lá, beleza, aí ficavam bajulando, tudo mais, né, faz isso, é isso aí mesmo, parabéns, né, não sei lá o que do Covid, da vacina e pá, não sei o que, não, tá fazendo certo, tá, e aí deu a merda que deu. Ele é tão fraco quanto o Lula tá sendo fraco hoje em dia. Só que ele é fraco de... Só que ele é tão...
sei lá. Só que eu acho que o grupo político que o Bolsonaro tá associado é mais fraco que o Lula, do que o Lula tá associado. Então foi por isso que ele perdeu. Mas poderia ter sido diferente, eu acho, né? Cara, até mesmo ele sabe que foi isso que aconteceu. Cara, não existiu fraude. É muito simples, é lógico você pensar nisso. Não precisa fazer nenhuma Mas agora ginástica são mental. águas passadas. Importante a gente conseguir fazer o Brasil sair dessa. Se o Bolsonaro conseguir se reeleger, a gente consegue talvez mudar um pouco do caminho das situações. Em que mundo isso vai acontecer, velho? Infelizmente, sei que tem muita gente que gosta de mim, amigo meu aí, que Mano, odeia o Bolsonaro, mas, cara, o mundo político é complexo, velho. não é questão de odiar, bicho. É só ver que o cara é um vagabundo. Isso é um fato. Não é questão de odiar. Né? Odiar, eu odeio qualquer político. Eu não preciso saber que ele roubou alguma coisa. Sendo político, pra mim, já é o bastante. Já corto o laço, já odeio já de cara. Por quê? Porque sou eu que banco, velho. Sai do meu bolso pra essa galera tá lá. Se elegendo, né? é, Esbanjando um monte. Às custas de quem? As minhas custas, as suas custas. E o detalhe, você não tem como escolher isso. Você não tem como falar, não, esse cara é um vagabundo, não vou mais pagar o salário dele. Foda-se. Você vai pagar do mesmo jeito. Se você não quiser pagar, você vai ser preso, você vai ser perseguido, vai perder os seus bens. Eles vão tirar tudo que você tem. Certas coisas, tipo, se não for o Bolsonaro, vai ser quem, cara? Quem que vai estar claramente motivado a acabar com a ditadura do judiciário, se não o Bolsonaro? Esse é o grande erro do monarca. Ele acha que tem alguém que quer acabar com isso. A grande verdade é que não tem ninguém. Não tem um político hoje que quer acabar com isso. Você pode falar, mas tem aí o MBL, o MBL se foda, o MBL só quer poder. O MBL nem chegou lá ainda. O MBL quer chegar lá. E eles fazem e vão fazer qualquer coisa para isso. Tanto é que já estão se juntando com o Temer, ficam fazendo aí videozinho para gerar um monte de repercussão na internet, né? Ficam apanhando de graça. Eles sabem que se eles forem lá, eles vão gerar essa. Eles são antipáticos em relação àquelas pessoas, né? E eles sabem que se eles forem até lá, eles vão gerar um descontentamento onde o pessoal vai acabar caindo de pau em cima deles. E mesmo assim eles vão lá, por quê? Para gerar justamente mais repercussão nas mídias, para eles ganharem mais poder. E é isso que eles querem. Todos os grupos políticos querem cada vez mais ganhar mais poder dentro da política, né, e assim se perpetuar no poder. Ninguém hoje quer acabar com isso. Porque se você acabar, você acaba com as suas regalias. Você acaba com o sentido de entrar para a política. Você vai. Qual é o político que vai entrar para a política para acabar com ela? Não faz o menor sentido. São os maiores Tem que inimigos ser um kamikaze, né? dos bolsonaristas. É o judiciário, é a ditadura do judiciário. Sem o Bolsonaro, como que a gente vai acabar com a ditadura do judiciário? Não vai, com ou sem, você não vai acabar com isso. O que você tem que fazer é aprender a jogar o jogo deles, né? Como eu já falei pra vocês, cara, não sustente vagabundo, tira os seus fundos daqui. O Monark sabe disso. Ele já tirou os fundos deles do governo. Ele já botou em Bitcoin, assim como ele já devia ter botado há muito tempo. Perdeu uma grana porque não fez isso antes. E todo mundo deveria fazer igual, para deixar de sustentar vagabundo. E aí, não adianta vir governo atrás, vai fazer o quê? Vou lá na corretora pegar o que você tem na corretora. Eu não tenho porra nenhuma na corretora. Pode ir em exchange que você for, você não vai encontrar criptomoeda nenhuma. Quero ver, pegar a minha wallet, né? Pegar a minha private key, a minha chave privada e acessar as minhas criptos. Não vai. Não tem como. Não tem como. E o Bolsonaro é um fato histórico. É um ser humano que está vivo, tem uma história que fez com que ele arrecadasse um apoio popular ímpar no Brasil.
Isso credibiliza ele ser presidente. É isso, cara. Não Então, credibiliza nada, cara. O cara só se elegeu por conta da revolta popular. Uma população que estava tão revoltada, e eu sei porque eu sou um exemplo disso, tá? Uma população que estava tão revoltada que foi lá e tentou votar, mesmo que, e naquela época a gente acreditava nisso, né? Mesmo que fosse algo incerto, nós votamos porque nós acreditávamos que talvez alguma coisa fosse mudar. Mas a grande verdade é essa. Estado é tudo a mesma infelizmente é coisa. o Bolsonaro. Eu não pensava assim antes, mas agora eu tô começando a pensar assim. Que eu quero voltar pro país, meu. Isso é um exemplo de como a falta de voltar pro meu país. esperança às vezes Sei lá. afeta a mente de uma pessoa, né? Beleza. O engraçado é que você falou que não ia bater no Bolsonaro e começou a arregaçar ele depois, né? É que eu não gosto. Sabe por que eu gosto de bater no Bolsonaro? Porque um dos grandes problemas da campanha do Bolsonaro, na minha opinião, foi justamente esse monte de lambibota que cercou o cara e era incapaz de dar um toque no cara ou de fazer ele escutar que ele tava fazendo merda, entendeu? E aí a gente sabe que ele fez tanta merda, Cara, é engraçado que o discurso dele tá igual ao discurso do Aldo Santos. É aquilo que eu falei pra vocês, o Monark ele chama alguém pra conversar e ele faz uma espécie de assimilação, de osmose, sei lá, e funde as ideias dele, que já são umas ideias meio tortas, com as ideias da pessoa como se fosse tudo verdade. Né? Tudo que a pessoa fala, as opiniões, até fatos que são os famosos factóides, né? Os fatos construídos, que não são verdades. São coisas construídas, forjadas. Ele absorve isso tudo como se fosse uma verdade. A fala dele aqui é a mesma fala do Alan dos Santos que ele chamou lá pro programa dele, falando dos bajuladores do Bolsonaro e tudo mais. Cara, se você for pegar, é a mesma coisa. Ele assimilou tudo como se fosse uma verdade. Não que essa parte não seja, de fato é. Mas não como se o Bolsonaro fosse um santo e as pessoas estivessem corrompendo ele. Não, o cara é um vagabundo, cara. tanta merda que a gente tá hoje vivendo numa ditadura do judiciário. Não temos previsão disso acabar. A tendência é piorar. O Bolsonaro, a tendência é ser preso e não voltar, para ser sincero. Eu acho que a gente tem que defender ele, proteger ele para que ele possa concorrer de novo. Mas eu acho que essa é a menor das possibilidades. Tá, vamos lá. Já acabou aqui o vídeo, né? Mas em resumo da história. Pra mim, sim, o Bolsonaro devia ser preso. A gente deveria ter uma política de condenação muito melhor e muito maior para políticos, porque é diferente um político roubado que uma pessoa normal roubar. Por exemplo, um assaltante vai roubar um banco, ele vai lá e rouba 500 mil do banco. A quem esse cara afetou? A quem esse ladrão afetou? Ao banco, somente. O banco guarda o dinheiro das outras pessoas? Guarda o dinheiro das outras pessoas. Mas se o banco perder os 500 mil, não vai afetar ninguém, né? Porque são somente números. Hoje em dia são somente números. Você vai lá, pega um pouco daqui, tira lá, pá, e devolve pra galera. Não vai afetar as pessoas diretamente. Agora, se um político desvia dinheiro público, né, para o bem próprio, isso não está afetando só um banco. Está afetando todo mundo. Só Deus sabe. E aí, quando eu falo só Deus sabe, seria aleatoriamente, né? Ninguém sabe. Para onde esse dinheiro iria? Esse dinheiro pode estar saindo de um hospital, de alguma máquina que seria usada para fazer um exame, pode estar saindo de uma compra de remédio que iria curar a doença de alguém, pode estar saindo da contratação de um profissional da saúde que faltou e por isso pessoas morreram, pode estar saindo da educação, onde seriam contratados novos professores, onde seria melhorada a estrutura de uma escola, pode estar saindo da segurança e por isso alguém pode ter sido assaltado também, né? Pode estar saindo do esporte, pode estar saindo da cultura, pode estar saindo do cacete a quatro, pode estar saindo de um monte de lugar. Então é um dano que pode ser inclusive exponencial, né? Pode ser acumulativo exponencial, pode gerar um monte de outros problemas lá na frente, um monte de outros danos. Então é muito mais danoso quando um político rouba daquilo que é da população toda do que quando um outro ladrão qualquer rouba. Então deveria ter sim uma punição especial a mais para políticos corruptos, coisa que
a gente não tem. Na verdade, as punições são quase inexistentes para políticos, né? Então, na minha opinião, deveria ser preso sim, deveria perder tudo que tem, inclusive os familiares, deveriam perder absolutamente tudo que tem e perder, inclusive, todos os seus direitos, tá? Todo político corrupto deveria acontecer essa mesma coisa. Em relação à ditadura do judiciário, né, que ele falou, eu não acredito que a gente vive uma ditadura do judiciário. Eu acho que ditadura é uma palavra muito forte, a gente não chegou lá. Se vocês forem ler sobre ditadura, vocês vão perceber que falta bastante para isso, tá? Mas existe sim uma superioridade excessiva em relação ao que o judiciário faz e o que ele teoricamente poderia fazer. Faz muito além, tem muito poder além daquilo que ele deveria ter. E isso não tem solução. Para mim não tem solução. O Brasil não tem solução. A nossa política, o nosso Estado, o governo não tem solução. Não nesse momento, não daqui a 5, 10 anos. Isso é algo que talvez no futuro consiga se mudar. E é algo que necessita, tipo, como é que eu vou explicar isso para vocês? Necessita de algo que a população nesse momento não tem. A população não tem revolta o suficiente, tá? As pessoas não estão más o suficiente. Tipo assim, claro, o país está ruim, as pessoas estão numa condição ruim, sim, mas ainda não o suficiente, tá? E a gente também não tem inteligência suficiente. Infelizmente, o brasileiro hoje ele foi inconscientemente destruído no seu intelecto e não pensa mais como deveria pensar. Então, infelizmente, eu não vejo solução, tá? Não no médio e curto prazo. No longo também acho que não vai acontecer nada, talvez no longuíssimo, mas eu não vejo salvação nenhuma para esse país nesse momento. Bom, por esse vídeo é isso, espero que tenham curtido, muito obrigado por ter ficado até aqui, valeu e até a próxima.